Olá pessoal, chegamos à unidade 2 do nosso curso de Introdução à Computação, né? Desta feita vamos abordar aqui os temas hardware, que são os equipamentos eletrônicos, são os equipamentos que você pode tocar, a parte física do computador, software, que é a parte lógica, que você não tem como tocar, a parte intelectual, peopleware, que são as pessoas que fazem parte de um ambiente computacional, e a classificação dos sistemas computacionais. Então vamos trabalhar o primeiro conteúdo, que é o hardware. Então, hardware é o quê? São os equipamentos físicos, é o que você toca. É o teclado, é o monitor, é o mouse, é a câmera, é a impressora. Tudo que é físico, interno ou externo ao computador, são equipamentos que fazem parte do hardware. O ware quer dizer coisa hard e dura, né? Então coisa dura, coisa sólida, coisa tangível, né? Que eu posso tocar. O hardware está presente em todas as operações do seu computador. Então, quando faz uma operação de entrada, você usa um teclado, por exemplo. Quando faz uma operação de saída, você usa um vídeo, por exemplo. Quando internamente vai fazer, por exemplo, um cálculo, usa o processador da sua máquina aqui, que ficaria aqui nessa placa aqui, ó. Tá? Então, quando precisa armazenar internamente, vai ficar na memória, tá certo? Então, tá aqui um gabinete, a parte interna do gabinete e tudo aqui é hardware. São equipamentos físicos que permitem que a gente armazene dados, que a gente faça entrada de dados, que a gente faça exibição de resultado, que a gente internamente faça cálculos e etc. e tal. Então tudo isso faz parte do hardware, ok? Tudo que você toca, você pode pegar, é hardware. Então, tem aqui um modelo básico de von Neumann, que a gente já falou na parte do histórico, não é? Tá certo? E que foi na Universidade da Pensilvânia e que foi o vencedor do concurso aí para a gente poder desenrolar, vamos dizer assim, o computador, projetar o computador. Esse modelo de Neumann, ele é composto, ele copia a ideia do ser humano. Observa aqui, ó, o periférico de entrada. A entrada para a gente seria o quê? O nosso tato, tá certo? A nossa sensação de calor pela pele, tá certo? Então, por exemplo, os nossos olhos que captam o meio ambiente, tá certo? Por exemplo, a nossa boca. Vamos tomar um café para acordar? Tome seu café aí para ficar ligado também. Então, a boca, por exemplo, sente que o café é gostoso, né? Que é quente e tal. Então, são dispositivos que permitem você interagir, os seus ouvidos para ouvir. Então, são todos esses aqui periféricos de entrada. Quando você capta informações do mundo à sua volta, essas informações vão para o seu cérebro, tá certo? Para que ele possa, então, permitir a tomada de decisão. Então, o cérebro vai ser a CPU aqui, ó, Unidade Central de Processamento, ou UCP, do termo em português, e do inglês é Central Processing Unit, tá certo? Então, ela está aqui para fazer a parte inteligente, tá certo? Vou já explicar os detalhes aqui desse cérebro aqui, da CPU, da Central de Processamento do computador. Da mesma feita, quando você aprende alguma coisa, fica na sua memória. Então, o seu cérebro manda coisa para a memória e recebe informações da memória. Então, quando você vê uma pessoa que você já conhece, você lembra o nome da pessoa, você sabe a profissão, você sabe se você gosta ou não daquela pessoa. Então, tudo isso vem do seu cérebro, né? Que você processa pelos olhos ao ver a pessoa. Aquela imagem você identifica o nome, qual a profissão, qual a sua história com aquela pessoa, e em função disso você vai gerar saída. Então, se você é uma pessoa que você gosta, você vai dar um sorriso, você vai querer abraçar, tá? Uma pessoa que não gosta, você vai mudar o caminho, você fecha a cara, fica triste, etc. e tal. Então, você vai gerar saídas. Bem, os dispositivos de entrada, a gente vai detalhar mais aí, seria o teclado, por exemplo, um mouse, tá certo? Dispositivo de saída, uma tela de vídeo, uma impressora, tal. Veja que essas telas que são touch screen, né, sensível ao toque, essas telas fazem duplo papel, elas fazem entrada e saída, tá certo? E a memória, tudo que você entra para o computador, para ele poder processar, tem que ficar na memória. Então, é o modelo de von Neumann, tá certo? E quando você vai exibir alguma coisa, você pega da memória e manda para um dispositivo de saída. Quem coordena isso é a CPU aqui. Essa coordenação do sistema é feita pela unidade de controle,
tá certo? Essa unidade de controle é que faz exatamente todas essas ordens, que diz o que fazer, etc. e tal. Essa ALU, ou ULA, unidade lógica e aritmética, ela faz o quê? A parte matemática e a parte lógica. Então a operação de adição é feita aqui, de subtração, de multiplicação, de divisão, tá certo? E a parte lógica, do verdadeiro ou falso, comparações e coisa desse tipo aí. Esses registradores são memórias pequenas e rápidas que estão dentro da unidade central de processamento, que permite com que a agilidade dos cálculos aconteça, tá certo? Então isso é feito aqui, quem controla tudo é a unidade de controle, tá? Tranquilo? Então esses periféricos aí, o usuário vai mandar informações que vão para a memória e vão ser processadas pela CPU. Exemplo, teclado, o mouse, o scanner, a câmera. Unidade de saída vai receber informações que vêm da memória, ativadas pela CPU, para que o usuário receba o resultado. Então, por exemplo, um monitor, a impressora, um projetor, tal. E existem dispositivos híbridos, como é o caso, por exemplo, do teclado, da tela de vídeo touchscreen, ok? Né? Então, por exemplo, outros exemplos, o modem, né? Que é esse dispositivo que permite você se conectar na rede. Ele tanto manda quanto recebe. Impressoras multifuncionais, eu posso escanear informações para dentro da memória do computador. E os monitores touchscreen, ok? Então são dispositivos híbridos. Então esse modelo de von Neumann aqui ainda predomina hoje. Nós temos uma tendência a fugir desse modelo aqui, mas ele ainda é o modelo dominante aqui, tá certo? Então essa CPU, vamos colocar uma lupa em cima dessa unidade lógica e aritmética, né, dos registradores, os dispositivos aqui dentro da nossa CPU. Então essa ULA aí é quem realiza as operações, é responsável pela execução. Ela recebe ordem da unidade de controle e ela que faz todo esse trato aí. Para ela fazer esse processamento, ela usa registradores, que são posições de memória localizadas dentro da CPU, né? E são muito rápidas, tá certo? Então aqui agiliza o processamento. A gente vai ver depois, quando for falar de memória, um detalhe que é a ideia de localidade de referência. Então o que está sendo muito utilizado vem para os registradores para que essa interação seja mais rápida, tá certo? Então a unidade de controle é um gerente que diz quem vai fazer e quando vai fazer, e está dentro da CPU, tá certo? Unidade de controle. Então, por exemplo, quando está executando um programa, essa unidade de controle, ela pede a decodificação, a interpretação do que a instrução vai fazer, e a partir daquilo ali ela passa a executar um microprograma associado àquela instrução. E aí ela diz, faça isso, fulano, faça aquilo e tal. Então é um gerente, uma espécie de coordenador, tá? Então, esse modelo aqui você tem que ter ideia, esses componentes básicos, esses módulos, e o que é que faz cada um deles aqui. Isso é muito útil, aparece em concurso, tá certo? Então esse modelo de von Neumann é interessante você desenhar, tal, fixar na sua mente aí para ter isso na cabeça aí. Então vamos ver agora o detalhe da memória. Bem, a memória, como eu já falei, tudo que vai ser processado pelo nosso computador, olha lá, vamos ativar a nossa memória com café. Tem que estar na memória, a chamada memória principal ou memória primária. Essa memória principal aí, ela é rápida, né? Ela é limitada, nos últimos anos ela tem crescido de tamanho, tá certo? Mas ela tem limites, seu computador aí deve ter 4 MB, deve ter 8 MB, deve ter, depende da sua capacidade de compra aí, tá certo? Então eu já trabalhei com um computador que tinha 32K. A gente vai discutir essas unidades aí, mas era bem pouquinho. Quando você carregava o interpretador Basic, por exemplo, ficava com 17K para usar para fazer programa. Eu tenho um professor que me conta que quando ele começou a trabalhar com informática, ele tinha 1000 caracteres para fazer o programa. Então isso aí mostra que era bastante limitado e que hoje está avançando. Então hoje você vai comprar um notebook aí, ele tem 4 GB de memória, ele tem 8 GB, 16 GB, então depende da sua condição aí, tá certo? E essa memória interna, ela pode ser RAM, que é usada para tratamentos aí, para conter o programa e os dados que vão ser processados. Esse termo RAM vem de Random Access Memory, memória de acesso aleatório. Por quê? Porque qualquer posição é acessada no mesmo tempo. Tá? Então essa RAM. E a ROM, que é para guardar informações que dizem ao computador quando ele vai ser inicializado, ou informações sobre o setup, configuração da sua máquina, etc. e tal.
E a memória secundária, ou memória auxiliar, que é o HD, tá certo? Que são dispositivos externos à CPU que têm uma capacidade maior e que pode ser usada para armazenar permanentemente esses dados. Essa memória principal, a RAM, ela é dita ser volátil, tá certo? Quando você desliga o computador, tudo que estava na RAM é perdido. Então isso é importante você guardar aí. E essa ROM, o que está nela é permanente, tá certo? Então ela vem gravada do fabricante, você altera algumas coisas para efeito de setup, né, mas ela normalmente não pode ser alterada. E a memória secundária eu uso para carregar dados para a memória principal e fazer o processamento, ou para gravar o resultado do processamento da memória principal para ficar permanente no disco. Tá? Então esses dispositivos de memória secundária já foram, por exemplo, eu já usei quando comecei a programar, nos anos 80, quando era garoto, fita cassete. Então, um gravador cassete, a gente gravava os programas em Basic lá nesse gravadorzinho, tá certo? Já usei disquete de 8 polegadas, disquete de 5 1/4, disquete de 3,5. Hoje a gente usa pendrive, hoje a gente está usando a nuvem. Então, e tem uma evolução desses dispositivos aí para efeito de armazenamento. Então tá aqui exemplo de memória, ó, aqui um pente de memória, tá certo? Tá aqui um disquete, um DVD aqui, um CD, um disquete aqui, ó, uma unidade aqui, um HD, um hard disk, né? Que é a memória permanente, tá? Então todos esses aqui são externos e esse aqui faz parte da memória principal, tá? Então a memória RAM, que vem do termo aqui, ó, Random Access Memory. Então ela serve para guardar o quê? Programas e dados em execução. Então, todos os programas que estão executando no seu computador, você está usando o Word, está usando o Excel, está usando, por exemplo, o YouTube, está usando o que você estiver usando aí, eles têm uma parte de conteúdo que estão na memória RAM, tá certo? E ela é dita ser volátil. Quanto mais memória, melhor, tá certo? Então, um computador, por exemplo, profissional, um workstation, vai ter uma quantidade de 32 GB, 64 GB de memória principal. Computador baratinho que você comprar aí só para acessar a internet, edição de texto e tal, ele vai ter 2 GB, vai ter 1 GB, vai ter pouca memória e tal. Então, quanto mais recurso, mais você vai pagar pela sua máquina, tá certo? Então tá aqui exemplo de pentes de memórias, a gente vai explicar, detalhar mais na frente, tá certo? As tecnologias, aí você tem a memória DDRAM, SRAM, tal, a gente vai explicar isso com detalhes, agora não queremos encher muito sua cabeça, tá? Então, existe uma memória aí menor e mais rápida, né, que às vezes vem dentro da CPU ou que vem fora, tá certo? Então, tem estágios e níveis, que é a cache. E essa cache serve para quê? Porque a memória principal ela é lenta perto do processador. O registrador é muito rápido, tem velocidade de acesso quase perto do registrador. Vamos detalhar isso também. E a cache também é mais rápida. Então, se ficar toda hora buscando informação na memória principal, seu sistema vai ficar lento. Então, por isso, usa essas hierarquias de memórias aí. Então, ela otimiza o tempo de acesso à informação pela CPU. Tá certo? E a memória ROM, né, de Read Only Memory, memória só de leitura, é não volátil e é usada para gravar dados permanentes que vem, ó, BIOS aqui, ó. BIOS quer dizer Sistema Básico de Entrada e Saída. Então, são todas as rotinas que gerencia o teclado, que gerencia o disco, que gerencia acesso, por exemplo, a pendrive, etc. Então, tudo isso vem gravado de fábrica e está nesse sistema chamado BIOS. Então, isso já vem gravado pelo fabricante e, normalmente, você não tem, numa ROM, não tem como facilitar. Essa ROM, a gente vai ver mais na frente, ela tem variações. Tem um EEPROM, que é Erasable ROM, tá certo? EAROM, que é Electrical Erasable ROM, apagável, tal, eletricamente. Então tem variações aí que você tem facilidades, mas que para o dia a dia de quem está aprendendo e está usando computador, basicamente não usa isso. É mais para o pessoal de pesquisa, que precisa gravar programas para controlar equipamentos dedicados para algumas funções e etc. Então aqui, ó, essa hierarquia de memória, isso aqui é questão de ENAD, é questão, por exemplo, de concurso público e tal, que é a hierarquia das memórias, tá certo? Ó, então você tem os registradores que são rápidos, tá certo? Tem pouca capacidade de armazenamento, são caros. Então lá no topo da hierarquia. Em seguida a memória cache, que também ela é normalmente pequena, é cara, tá certo? Tem pouca capacidade. Depois a memória RAM, que ela já é um pouco mais barata, ela vai ser
com uma capacidade maior, tá certo? Mas não é tão rápida. E a unidade secundária, que é HD, unidade de fita stream, etc e tal, que são mais baratas, são mais lentas e tem uma grande capacidade. Então essa hierarquia de memória aqui, ela é combinada para o computador poder funcionar adequadamente. Então a gente vai detalhar mais isso aí, mostrar, por exemplo, que as cache tá usando a static RAM, enquanto que a memória principal usa DRAM. A gente vai mostrar entre estática e dinâmica a diferença, tá? Um detalhes no momento que você amadurecer mais em termos de conhecimento, tá certo? Ok? Então, espero que você faça os exercícios, que você curta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal e vamos continuar o nosso curso de Introdução à Computação. Até a próxima aula. Valeu?